André, a questão do que vai ser comentado. Basicamente, eu vou falar um pouquinho sobre poda de formação, algumas coisas que geralmente a gente faz, pode fazer certo ou que faz errado, demonstrar alguns casos aí só para ter um, um exemplo, né, de formas de condução e de coisas que podem acontecer se não for adotada uma condução adequada. A Silvia deve comentar um pouco sobre poda Simonite também e um pouco sobre biodinâmica. Fazer uma apresentação, uma explanação inicial do que é e de repente passar mais algum detalhe. Tá, então, acredito pode ser que alguém ainda entre, mas caso mais alguém entrar, a gente só aceita e continua. Eu vou começar então a apresentar a parte de formação. E daí, caso alguém queira comentar alguma coisa, digita no site aí, no chat, que a Silvia ou o José vai estar acompanhando lá para estar me chamando aqui para parar a apresentação e nós responder e a pessoa pedir o que deseja. Só para confirmar, tá aparecendo a tela da apresentação já? Sim, Então tá certo. Basicamente, eu vou falar da questão da poda de formação, que eu creio que seja o momento mais importante na formação de uma videira, porque o que que ocorre? Se tu acabar deixando passar o momento certo de fazer as intervenções e a condução correta da videira, tu vai acabar perdendo um ano e ter que recuar ela para ela se fazer ou vai ficar com ela com defeitos no formato dela ao longo do tempo. Aqui eu peguei alguns slides aqui que são da Embrapa e apresentações de até de universidades que é o padrão. Que a gente pode ver aqui, nós temos uma sequência aqui de uma poda de uma videira tanto enlatada como espaldeira. Num segundo momento, depois que ela foi despontada aqui, e agora a sequência dela com o segundo desponte, e depois disso a poda de formação no outro ano. Também outro exemplo aqui que pode servir tanto para poda enlatada como poda em espaldeira, que segue o mesmo processo aqui demonstrando a muda quando foi plantada, que é o padrão de deixar duas gemas quando planta, né? Muda que você compra ela já pronta. A condução dela no decorrer do ano. E aqui a desponta, quando ela alcança o arame. Essa desponta aqui, uma coisa que eu já observei, que independente da época que tá o ciclo da videira, tu não precisa esperar chegar o inverno, a videira entrar em dormência ou esperar muito para fazer esse desponte. Chegou na altura do arame, tu já vai fazendo o corte e tu já vai fazendo a sequência da condução.
Nesse caso aqui, da mesma forma, após ser feito o corte, ela vai soltar o braço direito e esquerdo, e no futuro aqui, quando atingir o tamanho, tu desponta ela para ela soltar depois a brotação que vai formar as vases de produção. A gente conhece muito por netos, mas na formação da planta sempre vai ser guia para produzir no outro ano. Então tem que aproveitar bem esse material. Aqui outro exemplo que eu tirei, aqui mesmo mostrando aqui uma planta que foi deixado 2 gemas, e depois no primeiro ano aqui foi feito cortado essa aqui, e a outra foi conduzida aqui e feito o corte próximo à latada em cima, né? E aqui demonstra como é que seria o processo no segundo e terceiro ano. Tá, agora eu vou mostrar um exemplo aqui de uma condição de uma planta que eu fiz o enxerto dela em 2018, usando aquele método do CAT, né? Que a doutora Silvana teve as gravações lá e ensinou. E mostrar de 2018 até hoje as intervenções que foram feitas para chegar numa formação, digamos, se adequada, né? Aqui, só para demonstrar o enxerto depois de uns 2 meses que ele já estava enraizando. Aqui, no mês de janeiro de 2018, quando ela estava plantada aqui, foi plantado para o lugar definitivo. E aqui depois, durante o crescimento dela, e aqui essa foto demonstra que ela cresceu de janeiro até maio, que foi o limite do crescimento nela do ano. A partir desse momento aqui a planta parou e entrou em dormência. Então, a gente vê bastante pessoal comentando que a planta no primeiro ano não cresceu muito, mas às vezes é o processo natural dela, né? Ela não vai crescer, dependendo da planta, muito no primeiro ano. Ô, Outro. Darudi, Oi. a Rosângela não consegue entrar. Tá pedindo? Vamos ver aqui. A Rosângela não está com solicitação ativa na. Ela deve estar acessando o link errado. Tá. Tá. Continuando aqui. Uma coisa que eu adotei também, estou achando proveitosa para plantar as mudas, que até se a gente vê um vídeo da Embrapa, que eles demonstram como que você planta a videira, é deixar a raiz logo na flor da... Espera aí que tem alguém chamando aqui. Tá. Então, essa planta, só para aqui, eu deixei ela, foi deixada um pouco para cima do nível do solo. As raízes ficaram, o que, uns 5 centímetros para baixo da terra. Eu vi com isso que a planta não vai ficar, quando você coloca, às vezes a terra fofa e vai dar uma baixada, e com isso a planta vai formar uma poça nela, né? E esse acúmulo de água não é muito interessante, né? Geralmente o pessoal faz um camaleão, franqueamento ou camaleão para deixar um pouco mais elevado quando planta, né? Para evitar excesso de água na raiz. Aqui, para demonstrar aqui
Essa foto aqui foi tirada provavelmente lá em outubro de 2018. Como dá para ver aqui, foi deixado só 2 gemas, uma poda bem curta. E aqui, deixado 2 guias para formar. Essa é uma prática que geralmente a gente, quando vê falar em formação, é de deixar uma guia. Eu não sou contra também essa metodologia. Geralmente, quando tu tem a planta perto do muro e vai conduzir ela para o centro. Não tem por que tu deixar 2 guias subir, até porque elas vão ficar uma se contrapondo à outra. Mas nesse caso, como vai ser uma para cada lado, então foi deixado essas 2 aí para formar a planta, uma para cada lado. Aqui tem uma foto aqui que demonstra como é que ficou a poda realmente aqui. E aqui, essa foto é uma foto atual, feita acho que faz uns 15 dias, do que esse galinho aqui se transformou de praticamente um ano aí, nem 8 meses depois da poda. Aqui tinha. Desculpa atrapalhar de novo, tenta olhar da Rosângela, que ela entrou. Não, a Rosângela não está aparecendo. Mas ela me mostrou aqui. Não, mas o que tá dando? Tá, ela que. Então tenta pedir agora. Eu só tá aparecendo aqui o. Agora sim. Agora foi? Bom. Então tá. Melhor. A Rosângela e o Vaê também entraram aí. A gente já tá há uns minutos conversando, mas eu vou dar sequência então agora na apresentação. Tá, continuando aqui, essa mesma planta, aqui foi adotado 2 metodologias diferentes para formar. No lado direito foi deixada a guia crescer correndo arame podado com 1 metro. E do lado esquerdo foi cortado logo no arame. Isso é uma questão que pode também ser pensada, mas agora eu vou mostrar o que isso resultou depois, com o passar do tempo na formação da planta. Aqui dá para ver no final de novembro a guia do lado direito aqui, que ela não soltou. Na realidade foi uma falha inicial minha aqui de ainda ter aquela questão de tirar todos os netos que não eram necessários, mas como dá para ver aqui, isso deixou uma falha na planta. E na guia da esquerda, que foi podado na altura do arame, conforme devia, e foi deixado crescer mais 1,5 metro para ela soltar todos os netos e formar as varas de produção dela, né? Aqui novamente só para demonstrar a guia que brotou no início e só na ponta e ficou com uma falha de formação. Aqui uma foto do mês de abril desse ano. Uma coisa que eu acho interessante tu deixando, principalmente na formação, todo o material, só fazendo desponte para ela não crescer aquelas varas absurdas lá de 4, 5 metros, é que dá para ver aqui a quantidade de massa foliar
E o que aparece aqui, a maioria só da parte que ficou com todos os netos, né? Da parte direita aqui não está aparecendo, mas tem um volume bem menor de formação de material. Vamos esperar carregar aqui. Aqui, essa foto eu tirei hoje. Aqui a guia do lado... A que está do lado esquerdo é a da direita. Está invertido. Mas dá para ver basicamente o que todo esse meio aqui dela, que eu tirei os netos, agora eu vou ter que recuar a formação dela porque eu não tenho material pronto para fazer a poda. Só tenho no início e no final. Mas como eu não posso já exigir que ela, se eu podar comprido, isso aqui não vai fazer a brotação e vai ficar com falha na formação seguinte dela. E aqui essa do lado direito, que é a guia, ela tá de pé, mas vai ser conduzida da forma correta agora. Dá para ver aqui que tem em todas as gemas que tinha, tem um neto aqui, uns mais grossos, outros mais finos. E na poda agora pode ser aproveitado eles aqui com 1 a 2 gemas para ele estar formando o material da poda do próximo ano ainda. Agora, antes de passar para outras, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade. Eu vou fazer um comentário. De quanto em quanto tempo que se faz o desponte? O desponte, assim, não tem um quanto em quanto tempo. Tu tem que acompanhar a tua planta, digamos, você tem que olhar, o correto é todo dia, mas esse desponte às vezes tu vai fazer um cada mês, dependendo do vigor da planta, porque ela pode, de um mês para o outro, ela pode crescer 1 metro até 2 metros de comprimento, e se tu deixar, não, vou podar a cada 3 meses, não pode ser pensado dessa forma. Tudo depende do crescimento da planta. E uma coisa que dá para interessante nessa planta que eu apresentei é que é o seguinte, como eu mostrei no início, no primeiro ano lá que eu plantei no chão, que ela ficou 5 meses só crescendo, ela cresceu 80 centímetros só. E quando eu podei ela em setembro de 2019, até agora abril de 2020, ela cresceu uns 3 metros mais ou menos para cada lado. Então ela num ano, nem um ano, ela soltou uma quantidade de material bem considerável. E isso eu fiz a primeira desponta, não tinha 2 meses depois que ela tinha sido podada. O terceiro desponte, acredito que foi mais um mês seguinte, e depois disso foi feito o desponte todo mês praticamente, né? Para conter a brotação. Inclusive, nos netos ali, que são as varas de produção do próximo ano, de agora, né? Depois da poda, não soltou nenhum cacho. Mas nos brotos que saíram dessas varas, todos eles saíram com cacho, né? Então, porque o material já estava formado. E quando for feita a poda, tu pode aproveitar eles como material de produção mesmo. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, que queira fazer aí sobre formação da poda de formação? Só mais um comentário. E qual é a espessura dos ramos em relação a uma não podada, assim, despontada? Porque tu percebe nitidamente que a planta tem grossos ramos, que é um fator de produção, né? Qual é o teu ponto de vista nisso?
Aqui eu vou só achar aqui na apresentação, só um pouquinho, tem uma foto aqui que dá para que vai mostrar bem certo aqui, ó. Deixa eu pegar o marcador aqui. Aqui nesse, não sei se estão vendo esse o pontinho vermelho aqui na tela. Na foto do lado direito, essa foto eu tirei faz alguns dias aí, mas esse ramo aqui ele tem em torno de 2 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Para uma coisa que tinha meio centímetro no máximo aqui quando foi podado. O que eu atribuo principalmente isso é questão de tu deixar material para ela abrir a planta, né? Quanto mais folha tem, mais raiz vai formar e mais vai engrossar a planta. Eu tenho outros casos que eu já de plantas as anteriores que eu vou mostrar depois. Elas cresceram 4, 5 metros no primeiro ano, mas a grossura do material embaixo era 1 centímetro no máximo. Então quer dizer que comprimento não vai, em todos os casos, não vai engrossar a planta. Tu tem que fazer ela se abrir para daí ela engrossar. Tem uma pergunta sobre questão da poda de formação. Para quem está começando, qual que é o principal erro que você vê aí muito o pessoal cometer, certo? Diante de tudo dessa apresentação que você está fazendo aí, qual que você acha que é o principal erro que o pessoal está tendo, né, nesse quesito inicial? O maior erro é deixar as guias peladas, né? Não deixar os netos para formar as guias de produção do ano seguinte. Claro, tem mais detalhes, mas acho que o mais principal é não deixar o material e não fazer os despontes na hora certa, né? Porque, claro, não é necessário seguir, até pelo que eu mostrei no início, o material da Embrapa e dos órgãos de viticultura do Brasil já deixam claro que cada momento tu tem que despontar e fazer as condições necessárias, né? Então, se tu não faz isso no momento certo e deixa a planta pelada, na hora da poda seguinte, tu vai ter um retrocesso com o material, né? Gabriel, eu Sim. gostaria de fazer uma pergunta que, assim, eu fiquei observando os dois lados ali, no caso da videira, né? Aquele lado que os netos cresceram, eu não sei se acontece isso. Quando eu podar eles, aquela primeira gema que tem no ramo principal ali abaixo dele, ela brota também? Porque o neto ele brota, mas parece que ele fica distante, a primeira gema dele ele fica distante da rama principal, né? E quando brota direto dela, parece que ele dá uns brotinhos mais perto, umas gemas mais próximas. Tem alguma planta que você avaliou isso? Olha, eu avaliei isso nas plantas de Vitória, Núbia e Isis, essa questão do neto. Mas assim, nessa planta, o que que acontece? Eu quero forçar elas, que já entra numa situação de que a Silvia vai comentar que envolve a poda simonite, mas que eu quero forçar cada ponto ter 2 ramos. Então eu vou fazer uma poda no máximo uma gema no neto para forçar que aquela gema da base também brote. Não só brote a gema do neto, mas também a gema da base. Que aí eu posso estar alternando cada ano, uma vai ser a vara de produção e a outra a renovação. E eu não preciso estar esticando a planta
Aí, aumentando o tamanho dela, eu vou ter ela sempre no mesmo lugar, com material sempre para produzir. Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Gabriel, Ricardo falando aqui de São Paulo. Sim, Ricardo. Quando você faz o desponte, de quanto em quanto tempo? Você falou, eu peguei o vídeo começado, mais ou menos uma vez por mês, 2 meses, certo? Isso aí interfere durante o ciclo da produção, por exemplo, ou ele considera como se fosse uma poda? Isso se refere, no caso, da planta que está sendo formada numa planta já adulta produzindo. As minhas plantas têm 2 anos primeiro ano que produziu, já vai para o segundo, né? Aham. Eu não tenho muito espaço dentro do terreno, então elas vão dizer assim, eu tenho que confinar um pouco as minhas plantas, certo? Então eu tenho que estar, cada 2, 3 meses eu estou fazendo um desponte na ponta deles, dos ramos principais, vamos dizer assim, e encurtando ela um pouco, porque senão toma todo o espaço e fecha tudo, né? Não tem mais ventilação para a planta. Tá, então isso seria já a poda de produção, mas também esse desponte serve também. O que tu vai fazer? Toda planta tem um tamanho mínimo aí que tu tem que deixar ali 8, 10 folhas, alguma 15 folhas, né? Que é o que basta para nutrir o cacho ou os cachos que tem no galho. Tu vai, inicialmente, quando brotar, tu vai fazer esse desponte quando atingir essa quantidade de folhas ali, né? Se, por exemplo, uma Isabel ali que tem, por exemplo, uma Isabel com 4 cachos num galho. Tu não vai deixar só 10 folhas porque vai judiar dela, né? Vai deixar aí uns 12, 14. Ou uma uva de mesa, Isis, Núbia, Vitória. Deixa um pouquinho mais. Mas vai brotar de novo, isso com certeza. Por exemplo, nessas que brotam de novo, eu tenho que cortar às vezes uma vez por mês, né? Infelizmente o espaço é limitado também, algumas aqui tem que despontar. Uma coisa que eu vou testar no próximo ano para tentar dar uma melhorada nisso é que nas plantas que estão produzindo eu não deixo netos nela, nenhum. Então eu tô pensando em deixar, tipo, cada 2 gemas, um neto aí com umas 2 folhinhas, para ter um escape no vigor dela. E quando tiver lá de janeiro, fevereiro, março, que ela já tiver com a folha querendo cair, alguns casos, né? Tu ter um brotinho ali que solte umas 2, 3 folhinhas para manter aquela fotossíntese correndo na planta. Mas, claro, vai ter que manter controlado isso, né? Não pode deixar crescer à vontade também. Não sei se mais ou menos era isso sua pergunta, sua dúvida. Bem essa daí mesmo. Como ainda tem algumas gemas que ficou intercalada, porque a gente andou tirando os filhotes, né? Acabou tirando errado. Então, esse ano aqui eu tenho que fazer uma correção também na planta. Eu vou fazer vamos dizer assim, cortar mais curto também, com 1 ou 2 gemas só os filhos, né, dela, do gamo principal, né, que seria a produção, e depois eu vou deixar para forçar essas gemas que estão, sei lá, dormicidas ou não tem galinhos nenhum, para ver se ela brota esse ano. Sim, tu pode, para forçar elas, tu tem como forçar a planta a brotar gemas mais da base, mas uma coisa básica tu não pode fazer poda longa, né? Tu tem que fazer uma poda curta
para ajudar ela, né? Porque As minhas podas... aí não vai fazer brotar gema de base, né? Infelizmente. As camas principais aqui eu estou deixando com no máximo 2,5 metros de comprimento. Às vezes até 1,5 metro já corto elas para não deixar mais comprido do que isso. Já é o suficiente para ela fazer fotossíntese aí e não ter falta de nutrição nas gemas do outro ano. Ok, obrigado. Pessoal, mais alguém? Alguma pergunta? Eu. O caso é o seguinte, por exemplo, tu viu alguma diferença dos despontes em relação aos dias do calendário ou não viu nada? Pô, Silvia, aí você me apura. Mas assim, tem duas situações que até eu vou fazer mais testes esse ano, que é o seguinte. Por exemplo, a gente sabe que, olhando para a biodinâmica, que quando tu poda numa constelação, que a Lua está favorecendo o crescimento da videira, quando tu despontar nessa fase, ela vai brotar mais ainda, vai crescer mais. E agora, se é um item que queira, um galho que você queira segurar a brotação dele, creio que eu vou ter que ainda fazer testes, talvez você me diga melhor isso, é fazer uma fase que não favorece o crescimento para dar aquela travada no galho. Mas isso está em análise ainda, né? Queria fazer só um comentário, que a minha videira vai ser em Caramanchão, né? E outras pessoas que forem fazer, né? É uma Isabel, eu bobeei com ela e deixei crescer vários netos desde a base. Então, assim, como eu quero conduzir ela em Caramanchão, foi um erro tremendo que eu cometi, porque agora esses ramos que cresceram embaixo, eu vou ter que podar eles tudinho rente, né? Então, assim, é um desperdício de energia que eu tive com a minha planta. Aí tem uma situação interessante que acabei não comentando quando eu estava mostrando ali, mas é o seguinte, se a planta tu vai conduzir ela em latada, caramanchão, ou mesmo em espaldeira ou Y, até ela atingir o nível do arame ali, quando tu vai fazer aquele desponte, tu não pode deixar nenhum neto brotar, né? Tem que pelar até essa altura. Porque essa madeira ela tem que ficar sem broto nenhum. Só a partir dali que tu vai deixar soltar broto. Mas isso é um caso que eu já fiz esse tipo de erro e é bem comum acontecer. Ô Cícero, ninguém tá te escutando não, faz o seguinte, faz a pergunta aí no editor de texto aí do aplicativo, que não estamos te escutando, tá? Não, eu vou fazer agora, é porque eu tava aqui, eu tô perto da minha planta, aí tá dando muito vento, né? O meu erro foi o seguinte, eu subi até a altura que eu quero que vai ser latada, só que eu tirei todos os brotos, deixei uns 3, 4 só de um lado da vara. E ela tá com uns brotos até grandes, tá com os netos bem grandes na formação. E do outro lado, tem nada, tem só a guia limpa. Não, isso aí tu tem como consertar agora na poda, mas o que tu tem que fazer é uma poda um pouco mais restrita no comprimento, né? Vai ter que ser mais curta a poda, porque poda mais longa ela vai brotar só as pontas desse teu material, aí vai ficar o resto pelado. Aí fazer a poda com 80 centímetros, porque como tá bem despelado no lado, eu não vejo se vai sair mais brotação, né? Aí ela vai engrossar, vai subir novamente e eu trabalho nessas duas guias que eu vou subir.
Eu tô vendo nesse momento essa alternativa, né? Porque ela tá bem grossa até, só que como ela ficou desequilibrada a planta, eu pensei em fazer uma poda de 80 centímetros, tá novamente formar as duas guias dela. O que você acha? Olha, eu não acho que se ela tiver grossa, aí grossura de um dedo para mais, já em cima da altura que tu quer, não é a melhor coisa fazer essa poda retornar, atrasar ela novamente. Tu pode fazer uma poda logo digamos, aonde que seria o desponte dela, na altura do arame, e daí fazê-la soltar um galho de novo a partir dali e tu deixar os netos para formar depois. Mas atrasá-la para 80 centímetros acho que não é. Se ela tiver grossa, não é a melhor coisa. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu vou pegar esse ganchinho aí, que você acabou de explicar aí pro Cícero, tá? Aproveitar que eu tô aqui no quintal e eu vou mostrar, certo? A poda que eu fiz de formação, porque não deu a espessura que eu queria na planta. Essa planta ela foi plantada em janeiro. Eu sofro um certo problema aqui com insolação, que é muito pouco, e eu vou estar mostrando aqui para vocês, certo? A poda que eu fiz, o porquê que eu fiz nessa data, tá bom? E alguém tiver alguma outra dúvida aí, pode estar passando também, mas eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou filmar. Não sei se vai dar para pôr esse. Eu tentei puxar. Dá para ver aí, pessoal? Não tá foca melhor aí, José. Tá difícil, porque o sol tá batendo. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Consegue, sim. Agora deu. Olha, aqui, ó, é um enxerto, né? O enxerto aqui, ó, ela é mais ou menos o calibre de um dedo, certo? Porém, lá onde que pegou o enxerto, lá no cavalo, lá, tá muito fino. Essa planta foi plantada nesse vaso aqui em janeiro, finalzinho de janeiro. Aí tava muito fino, podei com 2 gemas, certo? Por que eu podei com 2 gemas? Por causa do risco de geada. Se aqui soltar broto, se der geada, eu tenho um broto reserva. A de cá, a mesma coisa. O porta-enxerto tá calibroso, o porta-enxerto, e lá tá a poda, com 2 gemas também, certo? Podei em julho, tá, pessoal? Não é recomendado fazer, mas essas plantas aqui são para teste, tá? É mais focado em questão de teste biodinâmico mesmo, em constelações, podas de constelações, esse tipo de coisa que é o próximo, um dos próximos assuntos que a gente vai debater aí nessa live, tá bom? Quem tiver dúvida aí pode estar passando, tá bom? Ô, Gabriel, vou tentar virar a câmera aqui, vou ver se eu consigo mostrar para você como é que tá. Eu não tô tentando virar, mas não tô conseguindo. Ficou bom. Ó, essa aqui é a minha planta. Ela eu comprei no viveirista aqui, aí ela tava bastante broto, aí eu fiz a limpeza. Você vê que o calibre dela é um calibre bem grosso, dá para você até, não sei se dá para perceber. Aí aqui que ela faz a separação, as 2 ramas. Quando eu subi, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, até eu começar a ver os vídeos e pesquisando, que essa aqui é a minha primeira plantação, né, que eu tô tendo aqui. Aí desse lado, eu deixei uns 2 netos e ele se desenvolveu bastante. Já desse lado aqui, é uma guia que até razoavelmente está bem grossa, só que ela tá pelada. Aí o que eu pensei? Por esse motivo, eu estava pensando fazer a poda nessa altura aqui, ó, bem no início desse vídeo, porque tá tendo bastante gente
que ela está fechada e fazer novamente. Aí fazer a aqui. Ou só se essas gemas aqui que estão também estufadas. Cícero, teu som aí tá dando bastante interferência por causa do vento aí. Você consegue visualizar? Deixa eu sair lá do vento. Aí eu pensei em fazer a poda naquela altura. Ou você acha que é desnecessário? Assim, ela eu até não tinha entendido antes que ela tá dividida em duas na parte baixa ali, né? Se tu puder só travar teu microfone aí, na parte que ela era uma e abria em duas, mas na verdade ela na metade do caminho ela se abre em duas, né? Aí assim, o que tu pode fazer é duas situações, porque aparentemente tá grossa, mas não dá para ver bem, teria que depois, se quiser mandar no grupo do WhatsApp depois isso, representa que a grossura é uma grossura média, não é tão grossa assim não. Mas duas opções, tu pegar e fazer a poda das duas guias na altura do arame e fazer uma formação boa a partir desse ano ali, deixando os netos tudo certinho. Ou então, também tem essa opção de 80, mas eu não acho muito válido, porque tu vai perder todo esse ano. Só que mais comprida do que o nível do arame em cima ali já não vai ter ter uma dificuldade para tua planta aí se desenvolver. Ô, Gabriel, Oi. ele poderia deixar duas ou três gemas só na direção, na altura do arame. Quando chegou à altura do arame, ele corta duas gemas e faz a poda? Sim, pode ser. Isso aí é uma opção. E selecionar Porque só aí, 2 brotos para continuar. exatamente, porque aí ele tem espaço para amarrar a guia no arame, né, para prender ela, e vai ficar as duas guias, que vai ser duas gemas que pode sair os brotos de formação. Isso aí. Então, por exemplo, o que ele acabou de falar agora, o Ricardo Ferreira, eu subo até na altura do arame, eu faço a poda ali, e dali eu começo as minhas duas guias, seria isso? Uma opção é essa aí mesmo. Entendi. Mas aí eu teria poderia deixar escolher uma das duas guias subir, ou poderia cortar as duas e esperar lá em cima elas abrirem? Porque eu tô com duas guias na metade da planta, né? Deixa as duas guias, Cícero, na altura do arame. Da altura do arame, você conta duas gemas e faz a poda, porque ali você já vai fazer a formação dali de cima para frente. Entendi. Que eu tava com a ideia agora, depois que eu vi que eu fiz a besteira de limpar os netos, eu pensei em fazer a poda ali no início, onde que ela faz a bifurcação, que ela abre, né? Para ela engrossar mais e subir. Pedir um negócio aí. A tua videira, ali onde que ela está subindo, cada guia vai para a mesma direção ou para a direção oposta? Direção oposta. Ok, tu pode deixar as duas se quiser, ou uma. Agora, se for só para uma direção, aí tu escolhe uma e deixa só uma, né? Porque aí não vai ter lógica deixar duas guias subir de baixo para a mesma direção. Vai dar sobreposição de material. Porque um abrir para a esquerda, outro para a direita, né? Que eu tenho espaço ali, né? Ok, então. Pessoal, então vamos prosseguir então na narrativa aí dos meninos aí que vão apresentar aí. Aí, conforme vai tendo as dúvidas aí, vamos deixar um pouco mais para frente, senão a gente não controla o tempo da live, tá bom?
Tá, só um pouquinho aí, Silvia, tu quer dar sequência? Eu até tenho mais algumas coisas para mostrar, mas se tu quiser mostrar alguma coisa agora, tu fique à vontade. Eu não sei se tu quer terminar, senão eu começo na poda Simonite e dá para deixar as dúvidas e as partes ali que tu vai mostrar ali no final, né? Pode ser. Tá certo, então vamos começar com a poda Simonite.